Pessoal, boa noite. É um prazer rever alguns alunos, ex-alunos, né? Então é o seguinte, o Conselho Federal de Administração, em parceria com os conselhos regionais, fez um grande levantamento em todo o Brasil sobre o perfil, né, do profissional da administração. Então a nossa palestra ela vai apresentar alguns principais dados coletados nessa pesquisa. Então é o seguinte, uma grande oportunidade está aqui porque o nosso grande objetivo é divulgar a questão do Conselho Regional de Administração e de mostrar a importância de nós nos reconhecermos enquanto profissão. Então aqui é a página do Conselho Regional de Administração. O Conselho Regional esse ano ele promoveu vários eventos, teve o 6º Congresso de Gestão Pública. A gente reconhece que assim, a área pública, tanto se a gente imaginar o governo federal, o governo estadual, os municípios, eles são muito carentes ainda de implementar técnicas assim, gerenciais. Então, o Congresso de Gestão Pública ele tem transferido muitos conhecimentos de profissionais do Brasil todo que têm participado desse evento, têm sido palestrantes. Então, é um evento já reconhecido nacionalmente, inclusive, esse congresso. Tem sido promovido uma manhã no bosque, né, assim que a gente congrega todos os administradores, também um almoço dos administradores, um evento direcionado a professores e coordenadores de curso, entre outros eventos, e também esse tipo de palestra que a gente tem realizado nas instituições de ensino. Aqui é a página do Conselho Federal de Administração, então ele tem também links para você compartilhar as informações no Twitter, no Facebook. Então tem tido uma atuação muito grande no Twitter, divulgando informações. Existe também ligado ao Conselho Federal de Administração a Revista Brasileira de Administração, que é a RBA, que inclusive é uma das revistas de maior tiragem no Brasil. São mais de 220 mil unidades dessa revista que são confeccionadas e são distribuídas por todos, entre todos os administradores. Então o Conselho Federal de Administração ele fez uma pesquisa que você respondia através de um formulário eletrônico. E esses dados formaram uma base, né, que essa base, ela de uma maneira muito interessante, de uma maneira inovadora, eles permitiram disponibilizar esses dados para consulta também. Então, qualquer um de vocês, assim, enquanto aluno de administração ou professor de administração, vocês podem estar acessando a página, né, do Conselho Federal de Administração, que é cfa.org.br, tá certo? E acessar os dados dessa pesquisa nacional referente a 2011. Então, isso aqui é um formulário, um cadastro que você preenche, você vai colocar seu nome, eu coloquei aqui meu nome, Júlio Francisco Nandes de Rezende, coloca outras informações aí, qual é o estado que você está ligado, né? E o que é que acontece? Você pode ter resultados do Brasil inteiro. Então, por exemplo, você pode ter médias em relação a vários quesitos, em relação ao Brasil inteiro, e você também pode ter respostas de estado a estado. Então, no nosso caso, essa apresentação aqui que a gente está fazendo, que é a primeira, nas instituições de ensino, nós estamos trazendo dados, alguns dados, a maior parte dos dados mais referentes ao Rio Grande do Norte, tá certo? Então, aqui, inicialmente, eu vou apresentar para vocês aqui a seguinte informação, o que mais influenciou na sua escolha do curso de administração. Então, isso é a nível de Brasil. Então, a maior parte das pessoas, elas escolheram o curso de administração porque consideram que o curso de administração, ele tem uma formação generalista e abrangente. Em segundo lugar, existência de amplo mercado de trabalho, com 21%, depois vocação, 18%, isso a nível de Brasil. A nível de Rio Grande do Norte, nós tivemos a resposta de 433 respondentes. Então aqui, ó, 21% foram considerados importante a formação generalista, já 22% escolheram a profissão por conta de vocação, né? Disseram que se identificaram muito com a profissão de administrador e ter sido por vocação essa escolha. Depois, 14% falaram a existência de um amplo mercado de trabalho, né? Então,
uma coisa importante, a gente vai comentando esses dados aí, vocês podem ir tomando nota, a gente pode deixar também disponível essa apresentação para vocês. Vocês podem anotar alguma coisa que a gente está comentando no final. A gente observa o seguinte, que esse item aí, o amplo mercado de trabalho, está diretamente associado à questão de quantidade de empresas. Então, se a gente tiver uma atividade industrial mais forte, uma atividade econômica mais forte, vai existir mais oportunidades para o administrador. Então, a gente torce, muitas vezes a gente tem o nosso trabalho, mas a gente busca a nossa formação, mas a gente deve ter também uma atuação política, no sentido de cobrar que as políticas econômicas elas funcionem melhor para que tenha mais empresa vindo para o Rio Grande do Norte, porque se tiver mais empresa, com certeza vai ter mais oportunidade para o administrador. Aqui uma questão interessante aqui no Rio Grande do Norte, né, que foi perguntado o seguinte, a questão de satisfação com o curso de administração. Então, 65% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que o curso atende satisfatoriamente às expectativas, certo? Em seguida, nós temos também o seguinte, que 18% das pessoas, quer dizer, praticamente 1 em cada 5 pessoas, disseram que o curso não atendeu de forma satisfatória, né? Quer dizer, então, a gente tem praticamente assim, uma média como se fosse 1 em cada 5 pessoas que disseram que o curso não atendeu a expectativa. Então, até uma preocupação para a gente tentar, as instituições de ensino, refletirem, porque em cada 5 pessoas, essa uma pessoa, ela não ficou satisfeita com o curso. Então, a gente pensar sobre isso. Já 14% eles falam que o curso atendeu completamente às expectativas. Então, um dado interessante. De qualquer forma, é um dado mais positivo, né, bem mais positivo do que negativo. Um outro dado aqui que eu trouxe aqui para comparar aqui é a questão do idioma. Então, nós ainda temos um grande número de profissionais que não dominam uma segunda língua, certo? Então, seriam aí 60%. Então, esse é um aspecto também para a gente ter uma preocupação, né, para tentar identificar que iniciativas podem ser desenvolvidas em relação ao administrador ele se sentir mais motivado a estudar línguas, porque muitas oportunidades de você trabalhar como executivo, né, como um CEO de uma empresa, vai estar relacionado completamente a você dominar uma segunda ou uma terceira língua, pelo menos o inglês ou o espanhol também. Então, se você não tem esse perfil, se você não tem esse domínio do inglês, o domínio do espanhol, você vai diminuir muito as suas chances profissionais. Essa é uma verdade e a gente deveria se preocupar mais, assim, às vezes é uma coisa, se a gente for observar as instituições de ensino aqui no Rio Grande do Norte, a gente não dá muito esse enfoque na língua inglesa, no espanhol, e talvez merecesse todos nós fazermos uma reflexão para enfatizarmos mais isso, fazermos parcerias com instituições que trabalhem essa questão de ensino de línguas, né? Porque é um aspecto que é diferencial. Se você souber dominar o inglês, o espanhol, você vai ter se for uma empresa internacional, um grupo na área de turismo que está vindo investir aqui no Rio Grande do Norte, como tem agora o MGM, né, que talvez invista aqui no Rio Grande do Norte, construindo um resort, talvez tenha investimentos também no litoral norte do estado. Então, se você souber o inglês, você vai ter um diferencial. Eu comparo esses dados aí com São Paulo, e São Paulo apresenta resultados melhores, tá certo? Tem mais pessoas falando inglês, tem mais pessoas falando espanhol, aparece mais pessoas também com domínio também em francês e outras línguas. Então, esse é um aspecto para a gente se preocupar, certo? Outro dado interessante aqui é o seguinte, sobre a área funcional que mais se dedica, isso no Rio Grande do Norte. Então, 26% se dedicam mais à questão da administração geral, certo? E trabalhando com planejamento estratégico. 12% se dedicam à área financeira, 11% à área operacional, estão relacionados aí à área de produção. Temos também aí 10% também a área de recursos humanos, a área também, outras áreas também, a área também de vendas também como área importante também. Então, isso de certa forma, muitos cursos de administração
assim, tem refletido nas matrizes curriculares a oferta dessas disciplinas, né, que é um dado interessante aí, certo? Para a gente pensar em que os profissionais de administração estão trabalhando mais. Outra coisa interessante, as áreas, as atividades desempenhadas. Então, 21%, quase 22% trabalham na área de gerência. Temos também 13% dos administradores trabalhando também como técnicos, 10% trabalhando como analistas, 10% como auxiliares, certo? E por aí vai. O interessante, assim, em termos de reflexão que a gente deve ter, é aumentar essa fatia azul aí. Então, se nós estamos nos formando em administração, estamos concluindo o curso de administração, como podemos mais nos concentrarmos para estar ocupando essa fatia azul, essa função de gerência, né, que é um papel mais estratégico dentro das organizações. Então, a gente deve ter uma reflexão sobre isso, tá certo? Porque o que a gente vai observar, que não está aqui, às vezes uma reclamação que tem outros profissionais desempenhando a função de administrador sem ser administrador, certo? Então a gente tem que pensar sobre isso. Então foi feito também algumas perguntas sobre as características profissionais e esses dados são interessantes também porque permite que a gente avalie se a gente está realmente se dedicando a algumas dessas áreas como ser apresentadas. Então, conhecimentos específicos importantes na formação do administrador. Aqui mais embaixo, foi muito destacado aqui, um conhecimento específico importante, é a parte de administração de pessoas. Então, aparece com 70%. 62% dos que responderam à pesquisa consideram importante também conhecer a administração estratégica. Então, a questão de diagnóstico organizacional, matriz de SWOT, planejamento, né? Tudo isso é importante. 53% consideraram importante visão ampla, depois vem a administração financeira, administração de vendas e a administração do sistema de informação, aí com mais ou menos 1/4 das respostas. Consideraram importante também as competências necessárias. Então, o mais forte foi esse aspecto, identificar problemas, formular e implantar soluções. Então a gente fica pensando, se nós fôssemos, se a gente é um industrial, se a gente é de repente um comerciante, né, se a gente é uma empresa de serviço, então qual é a nossa grande motivação enquanto empresário para a gente contratar um administrador? Então a gente imagina que a grande motivação de quem está contratando um administrador realmente é esse último aspecto aqui. A gente quer que, de repente, o profissional de administração ele resolva os problemas da empresa. Então, um grande desafio, uma grande responsabilidade. E os profissionais que responderam à pesquisa, eles indicaram isso. Né? Querem que o administrador ele seja quase um mágico, né? Que resolva os problemas da empresa. Então, ser capaz de enfrentar desafios, solucionar conflitos, assumir o processo decisório. Então, o profissional da administração ele não vai ter uma atuação que não seja uma atuação de tomar decisões, certo? Então, isso eu acho que quem está na gerência, quem está numa coordenação, quem está numa diretoria, o grande papel do administrador é tomar decisões e assumir riscos. Então, isso é uma coisa interessante. Tá certo? Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico sobre a realidade, desenvolver e socializar o conhecimento alcançado, elaborar e interpretar cenários, né, que está mais relacionado ao papel estratégico. Uma coisa importante que eu estava lembrando de falar aqui para vocês também aqui na palestra, é que a formação do administrador, a gente imagina muitas vezes que termina quando você conclui o curso de administração, e na verdade a gente vai se surpreendendo ao longo do tempo como a formação do administrador é uma coisa permanente. Se você achar que de repente, eu vou me formar em 2012, vou me formar em 2013, isso vai ser suficiente, vocês estão enganados. Então é uma coisa que nunca... Então já faz 15 anos que eu terminei e cada dia parece que tem mais coisa para estudar na área da administração. Então isso enfatiza também a importância de vocês também visualizarem uma estratégia de carreira, que tipo de competência vocês vão desenvolver a partir de agora, porque a gente tem às vezes um curso de administração, uma formação muito
generalista. E, às vezes, você precisa se aprofundar mais.